Olá, colega. Na minha atividade como consultor, eu, com frequência, às vezes chamo atenção para o pessoal para uma coisa bastante óbvia, né? Eu costumo dizer até de forma assim divertida, né? Olha, pessoal, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Aí o pessoal da gargalhada, etc. Mas se a gente parar um pouco para pensar aqui, né? Isso aí que eu acabei de declarar é o que eu chamo de o princípio universal da desconfusão. E a simples prática disso, que é tão óbvio, né? Não confundir uma coisa com outra coisa, pode livrar a gente de um montão de dor de cabeça. Deixa eu dar alguns exemplos aqui das coisas que eu me lembro assim, na prática. Né? Uma coisa, por exemplo, é não confundir o que a gente chama em inglês customer what com customer how. Ou seja, o que o cliente quer não deve ser confundido com o como a gente atende o que o cliente quer. Vamos ser um pouco mais concreto, vou dar um exemplo. Suponha que a gente vai entrevistar clientes para saber, para melhorar o produto. Estamos numa empresa que vende seguros. E os clientes dizem, olha, eu quero uma apólice clara. E se a gente confundir isso com a necessidade do cliente, onde é que vai estar o nosso foco de melhoria, o foco de inovação? Obviamente vai estar em cima do texto da apólice. Agora, aí se a gente estiver atento a não confundir uma coisa com outra, a gente vai conhecer que, na verdade, a apólice é um meio. Né? Então, se a gente aprofundasse o pensamento, mas uma apólice clara, no que ajuda o cliente, essa apólice clara? Se a gente reconhecer que, na verdade, é um meio para satisfazer o cliente. E talvez então a gente chegasse a uma constatação, né, da verdadeira razão pela qual o cliente pede uma apólice clara, que é: eu quero entender claramente as coberturas do meu seguro. Então, se a gente reconhecer que essa é a verdadeira necessidade, eu quero entender claramente as coberturas do meu seguro, a gente vai ver imediatamente que a apólice, o texto da apólice é apenas um dos meios de satisfazer essa necessidade. Mas pode aparecer então, com esse insight, outras possibilidades. Por exemplo, um folheto, uma página web, né? Várias outras formas podem ocorrer à equipe para atender essa verdadeira necessidade, que é: quero entender claramente as coberturas do meu seguro. Vamos ver um outro exemplo, ainda no contexto de entrevistar cliente, entender as necessidades do cliente. E suponha que o cliente diga assim: eu quero que seja sempre a mesma pessoa que me atende. Se a gente confundir isso, pensar que essa é a necessidade do cliente, ter uma pessoa exclusiva para atender ele, o negócio pode até ficar inviável, porque você vai ter que ter um assessor dedicado, personalizado para cada cliente, o que não é viável, né? A menos que seja um cliente VIP, que movimenta milhões no negócio da empresa. Mas se a gente pensar um pouquinho, aprofundar o pensamento de novo, né? Mas por que o cliente está pedindo que seja sempre a mesma pessoa? No que ajuda que seja, né, a Maria que atende o fulano? Né? Então aí a gente vai aprofundando isso, talvez chegue à compreensão de que, na verdade, o que o cliente quer é um atendimento fluido e eficaz, sem ter que ficar explicando tudo cada vez, né? A mesma história, né? A cada vez que ele contata a empresa, tem que contar onde é que ele estava, o que ele negociou antes, etc, etc. Então, veja a diferença. Né? Se você vai para um lado, você vai tornar o gasto operacional do negócio inviável. Você vai para o outro lado. Então, na verdade, que o cliente, quando ele pede uma mesma pessoa, ele está querendo que a atenção seja fluida, que o pessoal saiba o histórico dele. Então, você, de repente, pode resolver isso com outro como, que seria, por exemplo, um aplicativo de CRM, alguma coisa assim, para registrar o histórico do cliente. Veja a diferença, né, de confundir uma coisa com outra coisa. Ainda sobre esse tema, vamos ver mais alguns exemplos em outros tipos. Né? Confundir causa e efeito é muito comum. Né? Por exemplo, estamos fazendo uma discussão para resolver um problema. E alguém diz: o meu problema é que a gente não tem pessoal suficiente para fazer as entregas aos clientes. Se a gente pensar que esse é o problema, não ter pessoal suficiente, é claro que nós vamos, então, pensar em contratar mais gente. Isso pode aumentar o gasto, tornar o negócio menos competitivo. Né? Agora, se a gente, de novo, aprofundar o pensamento, pode chegar à constatação de que, na verdade, né, o problema é que, por causa da falta de pessoal, e talvez outras causas também, o efeito, na verdade, é que as entregas aos clientes se atrasam. A gente não consegue ser pontual nas entregas aos clientes. Então, se a gente não confunde, reconhece, né, que, na verdade, a falta de pessoal é uma das causas, né, e o efeito é o atraso, então a gente vai ter linhas de ação completamente diferentes nessa situação. Percebe a importância de não confundir uma coisa com outra? E assim a gente poderia dar vários outros exemplos. Né? Vejamos alguns também que são, mais alguns exemplos que são comuns. Né? Por exemplo, confundir o problema com a solução do problema. Também é muito comum, tenho observado muito, né, nos meus trabalhos aí com clientes. Por exemplo, alguém diz: o que está acontecendo? Né? Qual é o problema? O problema é que nós não temos processos integrados. Né? Esse não é o problema. Isso aí é uma sugestão que a pessoa está dando de que tenhamos o que não temos, que são os processos integrados.
né? Mas se a gente entender melhor, tá certo? Qual é o verdadeiro problema, né? A gente, seria, nesse caso, questionaria o seguinte, ó, por que você está sugerindo a integração dos processos? Que problema você quer resolver? E aí, de novo, aprofundando o pensamento, a gente vai chegar a reconhecer o verdadeiro problema. O problema é que, por exemplo, nesse caso, a gente trabalha em silos, né? Nos feudos departamentais a gente trabalha de maneira essencialmente isolada. Esse é o problema, para o qual a solução seria a integração de processos, etc. Então, aclarar o pensamento com relação a não confundir essas coisas é uma coisa interessante. Vamos dar mais alguns exemplos concretos sobre isso aí. Outro exemplo aí de confundir problema com solução. Quando a gente diz, por exemplo, qual que é o problema? Falta de planejamento estratégico. Então, na verdade, não é uma declaração de problema, é uma declaração de uma sugestão para tentar resolver um problema. A gente tem que fazer um planejamento estratégico, certo? Ter uma visão de longo prazo, etc. Essa é uma sugestão, mas para qual problema? E se a gente entender realmente qual é o problema, fica muito mais fácil, né, ter um consenso da equipe de que realmente, né, o planejamento estratégico vai ajudar a empresa. Por exemplo, nesse caso aí, né, por que é feita a sugestão de fazer um planejamento estratégico? Aí o pessoal pensando um pouquinho mais poderia declarar o seguinte, né, reconhecer o seguinte problema. Então, o problema é que nossas reuniões gerenciais são somente para revisar o cumprimento das metas financeiras de curto prazo. Então, esse é o problema, para o qual nós estamos dizendo, sabe que a gente tem que fazer uma análise mais profunda do mercado, etc., estabelecer uma estratégia, etc., etc. Então vai vendo as diferenças, né? O que é uma coisa, o que é outra coisa. E a última categoria, alguns últimos exemplos aqui que eu poderia dar, né? Por exemplo, não confundir o fato real da realidade, tá certo? Com a nossa interpretação do fato. Se você confundir o fato com a sua interpretação, as coisas podem se complicar. Você pode, né, ir para caminhos completamente diferentes. Vamos ver alguns exemplos nessa categoria aí. Por exemplo, o fato, as vendas caíram. Esse é o fato. Agora, se a gente interpretar e pensar que a nossa interpretação, por exemplo, poderia ser, o mercado está em crise. Se a gente pensar que isso é a realidade, o mercado está em crise, e se não estiver realmente em crise, né, a gente vai ter um comportamento completamente diferente. Então, de repente, se você disser, não, peraí, qual que é o fato? Por que eu estou dizendo que o mercado está em crise? É que eu observei que as vendas caíram. Tá, por que caiu? Caiu também para os competidores? Caiu no mercado em geral? Está tudo paralisado? Tá certo? Você vai começar a ver, peraí, o fato é uma coisa e a interpretação que eu estou querendo dar para o fato é outra. De repente você vê que não. As vendas caíram porque os concorrentes entraram com um produto mais competitivo no mercado. Então nós temos que, linha de ação, não é ficar paralisado com a crise, mas é inovar o nosso portfólio de produtos, por exemplo. Um último exemplo, então. Você põe do lado pessoal, né? Puxa, não fui um jovem. Não fui aprovado no exame de admissão na escola de engenharia. Esse é o fato. Não passou, levou pau. Esse é o fato. Agora, se ele pegar esse fato e transportar, quer dizer, para uma interpretação e achar que isso é a realidade, ele pode pensar, por exemplo, eu não tenho vocação para engenharia. Veja a diferença. Se ele confundir o fato com essa interpretação que ele deu e acreditar realmente que não tem vocação para engenharia, isso pode até mudar a vida dele, né? O que ele vai fazer no futuro, etc. Então, esses exemplos que eu estou dando aqui me faz pensar, né, me lembrar de um livro que eu estou terminando de ler, o autor é Chalmers Brothers, e o título é Language and the Pursuit of Happiness, ou seja, a linguagem e a busca da felicidade. Um livro muito interessante. E nesse livro ele fala da importância, né, de você reconhecer, numa dada situação, diferentes categorias. Tá? Então, na verdade, o que a gente está vendo aí são diferentes categorias. Né? Uma coisa é uma categoria de o que o cliente quer realmente, e outra categoria do como satisfazer o que o cliente quer. Uma categoria é causa, outra categoria é feito, etc. Né? Só para ilustrar o caso, recomendo a leitura desse livro, por sinal. Então, talvez agora venha a pergunta para concluir, né? Bom, mas como é que a gente reconhece, desenvolve essa capacidade de reconhecer nesses diferentes exemplos, que são diferentes coisas, que uma coisa é uma coisa, que outra coisa é outra coisa. São diferentes categorias envolvidas na situação. E eu pensei um pouquinho sobre isso aí, para mim o caminho é aprendizagem. Ou seja, o aprendizado é que vai gerar o conhecimento necessário para a gente reconhecer que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa e não confundir as duas coisas. Moral da história. Seja um eterno aprendiz nas áreas de conhecimento que lhe interessem, né? Aquelas áreas que têm a ver com o seu trabalho, com o seu dia a dia, enfim, busque desenvolver o conhecimento naquelas coisas que podem enriquecer o seu propósito de vida. Se gostou, não saia sem me dar o like, comente, compartilhe e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!